Então, pessoal, nós vamos começar, então, fazendo um formulário de requisição. Tá? Então, através desse formulário, né, através da criação do formulário, nós vamos aproveitar todas essas informações do formulário que nós vamos criar dentro do treinamento, e aí sim, nós vamos, após criar o processo de atendimento com as informações, né, que nós utilizamos na criação do nosso formulário. Qual é a ideia? O que eu pensei, acho que para ficar mais tranquilo aqui a criação, né? A gente vai começar a criar um formulário, pensei como se fosse um pedido, tá? Como um formulário de pedido de equipamento, por exemplo. Vamos nesse sentido, tá? Então, como é que a gente faz para criar um formulário, né? Em administração, formulários de requisição. Então, aqui na parte de acessando, né, então o menu formulários de requisição, nós temos algumas opções, né, de criar um novo formulário e importar, né, depois que a gente cria um formulário, o bacana é a possibilidade que nós temos de importar formulários e importá-los para a criação. Clicando em um novo formulário, nós temos uma primeira página, a página onde a gente começa esse cadastro do formulário, onde a gente vai precisar nomeá-lo, dizer quem é o operador, né? Dizer qual idioma que nós vamos utilizar, idioma padrão, se é o idioma espanhol, se é algum idioma personalizado. Então, vou começar aqui criando, vou botar aqui um formulário de pedidos, tá? Pedidos de TI, tá? Ativar alguns campos aqui, como link de acesso, ele vem em branco. Por quê? Porque ele é preenchido automaticamente, né? Com a hash após a gente processar, né? Criar esse formulário. Como falei aqui, podemos utilizar dentro dos idiomas disponíveis dentro da ferramenta, tanto os idiomas padrões da ferramenta, como também os idiomas personalizados. Vindo para cá, pessoal, o que nós temos? Algumas opções de destino, tá? A gente pode dizer que esse formulário ele é destinado apenas à abertura de incidentes, a gente pode dizer que ele é destinado apenas à abertura de requisições ou de chamados, mas se eu quero criar esse formulário de forma que eu vá lá dentro do mapeamento dele destinar, né, se eu quero, vai ser para um incidente, requisição ou chamado, né, quero deixar ele aberto para isso, até porque a gente pode usar mais de um formulário, né, usar esse formulário para mais itens, então eu posso dizer que ele vai ser destinado para uma demanda, ok? Outra coisa, e-mail. Eu posso dizer, pessoal, que aqui esse formulário, ele não vai ser destinado para nenhuma abertura de chamado, né? Nenhuma abertura de demanda. E sim, depois que eu gerar esse chamado, ele vai fazer um envio de e-mail. Então, se eu marcar essa opção, no momento que eu finalizar o formulário, ele faz um envio de e-mail conforme eu deixar parametrizado. Então, como indicação, é interessante a gente deixar sempre como demanda. Então, a gente dá essa possibilidade, né, dentro do mapeamento de destinar, se a gente quer que seja aberto um incidente, uma requisição ou um chamado. Classificação de anexo é um item obrigatório, tá? Todo formulário, como vocês sabem, uma vez que aberta a demanda, ele gera automaticamente dentro desse chamado, né, dentro dessa demanda, ele vai gerar um anexo, né, com esse formulário da forma que foi preenchido pelo solicitante. Então, aqui é obrigatório a gente incorporar, né, uma classificação de anexo para ele. Então, geralmente aqui a gente deixa aquele, né, de formulário, né, para ficar mais simples a visualização. Quanto à posição, a gente pode dizer que esse formulário ele vai ter uma posição mais acima, né, ou se a posição vertical dele, né, se vai ser ao centro, se vai ser acima, se vai ser abaixo, aqui eu deixo como centro, se a posição horizontal dele também, se vai ser mais à esquerda ou à direita. Isso aqui eu estou dizendo, pessoal, como é que vai ser o posicionamento desse formulário na tela, tá? Dentro da tela. Da mesma forma que eu posso dizer, né, as dimensões que eu quero que esse formulário seja exibido. Se eu quero usar ele ali eu tenho exemplos, né, de pixels ou porcentagem
da tela, então eu quero uma tela em 90%, eu quero em 50%, tanto de altura quanto de largura. Então, nós temos muitos casos, né, de clientes que utilizam, né, não querem, são formulários menores, não querem que ocupe toda a tela, né, naquele momento. Então, a gente pode configurar para que a disposição, né, a largura e a altura sejam reguladas conforme o formulário. Então, não é algo que abra a gente para todos, né? Não é uma configuração para todos os formulários. A gente consegue fazer individualmente para que cada formulário se comporte de uma forma em específico. Tá? A gente pode atribuir também um título. O que são esses itens na lateral aqui de barra de ferramentas, barra de endereços? Marcando esses itens, a gente vai definir o que vai ficar disponível na toolbar, né, do navegador, tá, pessoal? Porque, por padrão, quando a gente traz tudo isso desmarcado, uma vez que a gente comece, assim, que abra um formulário, tudo isso, não fica nada disponível, né? Tá que nem aqui esse meu leitor aqui, não tem nada de toolbar disponível. Se eu começar a quando eu for executar o formulário, esses itens vão ficar disponíveis, né, para a navegação também. Tá? Então, eu vou colocar aqui o operador. 8. E vou processar. Então, vejo que no momento que eu crio, né, o formulário, automaticamente o link de acesso ele é disponibilizado. Qual é a importância desse link de acesso, né, pessoal? Como vocês sabem, existe a possibilidade da gente incorporar esse link do formulário de forma externa ao Qualita. Então, a gente consegue fazer com que um cliente possa acessar um formulário, preencher um formulário e abrir uma demanda dentro da ferramenta, sem necessariamente estar logado dentro de um portal de solicitante, por exemplo. Eu até vou dar um exemplo para vocês de uma implantação que eu estou fazendo agora. Esse cliente ele não quer que algumas pessoas necessitem, né, abrir o Qualitor de solicitante para fazer uma solicitação. Eles querem que esse item fique disponível na página de login do portal do solicitante. Então, eu disponibilizei o link e essa abertura de chamada ela é feita de forma externa. Qual é o item mais importante disso, né, pessoal? Quando a gente disponibiliza esse formulário de uma maneira externa. Para que a gente abra um chamado, nós sabemos que o Qualitor precisa obrigatoriamente ter 7 campos preenchidos. 7 campos são obrigatórios para que a gente possa abrir uma demanda. Quais são esses campos? Precisamos que o campo de cliente, contato, tipo, categoria, prioridade, localidade e a descrição tenham sido preenchidos para que, assim, o chamado possa ser aberto. Quando a gente está logado, esse formulário ele está inserido dentro de um serviço, dentro do portal do solicitante, o que o Qualitor entende? Existe alguém logado, eu não preciso mapear cliente e contato para que eu possa, né, abrir, né, um formulário, abrir um chamado, né? Não preciso mapear isso dentro do meu formulário. Uma vez que esse formulário esteja disponível, né, para fora do Qualitor, né, para fora, ou eu deixo chumbado, isso mapeado e chumbado um cliente contato para padrão, né, para esse atendimento, ou se eu quero, né, que seja preenchido de forma manual, vou abrir para várias pessoas, eu tenho que deixar esse campo de cliente contato para preenchimento, né, e fazer o direcionamento dentro dos campos posteriormente, que a gente vai olhar agora na sequência, quando a gente começar a trabalhar a construção do formulário. Então, gente, uma vez que eu processei, ele liberou as demais abas para que a gente possa começar a configuração, então, do nosso formulário. Nós vamos ter, então, aqui a nossa aba de construção, né, que é aqui nossa área de trabalho, digamos assim, onde nós vamos começar a criar o nosso formulário, onde a gente vai começar a desenhar o formulário, onde nós temos os campos de componentes, que nós vamos tratar um por um deles a partir de agora. As propriedades deles, né, quando a gente pega um componente, como vai ser a propriedade e também a estrutura. Na aba de mapeamento,
é onde nós vamos fazer os direcionamentos, os devidos direcionamentos de como será aberto esse chamado com base nas informações que foram preenchidas, né, mapeadas nesse formulário. A biblioteca de imagens, pessoal, é um campo bem bacana, porque vocês sabem que a maioria dos clientes, pelo menos, usa alguma imagem dentro desse formulário, né? O logo da empresa, isso fica disponível. Então, para que a gente consiga fazer a inserção desse tipo de imagem dentro do formulário, a gente precisa fazer o upload dela previamente. Então, nesse caso aqui, eu vou construir um formulário de Qualitor. Eu acredito que eu tenha um logo de Qualitor aqui já na minha pasta. Deixa eu procurar aqui. Tenho aqui, então, vou fazer um upload desse meu arquivo, tá? Então, pegar aqui em área de trabalho, Qualitor. A gente precisa obrigatoriamente nomear essa imagem, tá? E enviar a imagem. Uma vez a imagem enviada, ela já vai ficar disponível aqui na biblioteca de imagens. Lembrando que nós podemos ter, sim, mais de uma imagem, né? Porque ao longo do formulário, se você quiser ir inserindo alguma outra imagem, fica totalmente disponível. Aqui na pré-visualização, pessoal, à medida que a gente vá criando o formulário, a gente tem a possibilidade de ter uma prévia de como, né, ele está ficando. E nas regras de exibição, é algo que também nós vamos ver mais para frente, que é a possibilidade de esconder campos, deixar alguns campos como obrigatórios à medida de que alguns outros vão sendo preenchidos. Então, essa parte de regras de exibição, eu acredito que seja onde a maioria das pessoas tenham dúvidas atualmente, porque são campos bem complexos mesmo, e existe uma infinidade de possibilidades de fazer configurações dentro desse formulário, né, com essas regras de exibição. Então, gente, vamos para a parte de construção e começar a criar com base nesse exemplo que eu vou usar de pedidos de TI, tá? Então, o que o Qualitor traz, né, nesse primeiro momento? Traz essa tela ali só apenas com algumas linhas. É possível ir criando esse formulário diretamente nessas linhas? É possível sim. Porém, acaba ficando um pouco bagunçado, porque as linhas você não consegue ter nenhum tipo de alinhamento, padrão, dividir, né? Porque quando a gente traz campos, vou colocar aqui para vocês como exemplo, para dentro diretamente das linhas, eu não consigo, por exemplo, ter um melhor aproveitamento da minha tela de trabalho. Então, se eu quiser colocar um campo aqui do lado, eu não consigo, né, dividir essa linha que é criada por padrão dentro da ferramenta. Qual recurso, então, a gente passa a usar para que a gente consiga ter uma melhor distribuição da área do formulário e fazer um melhor balanceamento, assim, um equilíbrio, né, dessas informações que a gente quer disponibilizar dentro do nosso formulário. Eu vou excluir o componente, tá? O que a gente usa? A gente usa a tabela, pessoal. Tabela, ele trabalha exatamente como se fosse uma tabela de Excel, tá? Então, a gente pode criar linhas e pode criar colunas, né? Nesse conceito que quero falar. Então, quando eu começo a criar um formulário, a primeira coisa que eu faço é trazer uma tabela aqui para dentro. E através dessa tabela, eu posso sim ir criando linhas abaixo, eu posso ir criando colunas, né? Colunas à direita, colunas à esquerda, e fazendo divisão dessa tabela para uma melhor distribuição das informações que eu quero disponibilizar nesse meu formulário. Começando, então, o que nós temos aqui, né? Nessa primeira parte de interface? A gente tem o componente de tabela, que esse que a gente acabou de falar, componente de seção. O componente de seção ele é bem interessante. Eu vou ir buscando aqui e aí a gente vai falando um por um e vai usando também, começar a usar os exemplos, tá? Então, o componente de seção é onde eu posso, inclusive,
né? Eu posso deixar ela aberta, eu posso deixar fechada, eu posso trazer uma tabela aqui para dentro também, e criando outras informações. É uma forma de fazer uma segmentação de itens dentro de uma tabela. Então, de repente, dentro de um formulário. Então, eu tenho um formulário que eu preciso preencher diferentes tipos de informações, né? Então, eu posso ir criando diferentes seções dentro desse meu formulário para ficar de uma forma mais lógica e uma forma mais simples do entendimento para quem está preenchendo. Nós temos também a possibilidade de criar apenas áreas de campos, então aqui para dentro da própria tabela posso trazer uma área de campos, apenas texto, então eu não quero que seja algo relacionado à tabela, eu quero só um campo de texto. Eu posso vir aqui e colocar, né, um texto em algum lugar dentro desse meu formulário, e também a possibilidade de inserir imagem. Então, eu vou apagar esses componentes aqui que eu coloquei, só para que a gente já comece uma construção de forma correta, tá? Então, pessoal, se eu botar uma imagem, vamos colocar aqui, vou excluir uma das colunas, e eu vou excluir uma das linhas, tá? Ok, Amanda, vamos colocar o logo da Qualitor aqui e o título desse nosso formulário. Como é que eu faço a inserção desse logo? Eu vou arrastar aqui para dentro do formulário, tá? E ele vai habilitar aqui source, né? Que é a origem. Então, lembram que eu nomeei essa imagem como logo Qualitor. Uma vez nomeada, essa imagem já fica disponível. Mas vejam que ela já fica centralizada, mas mesmo que eu coloque o alinhamento dela esquerdo ou alinhamento direito, tá? Esse campo ele acaba ficando grande, eu não consigo, pessoal, fazer esse ajuste de tela, né? Ajuste de coluna, né? Que nem a gente acaba, por exemplo, no Excel, a gente consegue ajustar, né? Empurra, né? Arrasta mais para o lado, arrasta para o outro, ele ajusta automaticamente. Aqui dentro do Qualitor isso não é possível. E para que a gente consiga ter esses campos de alinhamento, o que a gente acaba fazendo para ficar mais fácil da gente conseguir realizar essa operação de alinhamentos? A gente vai criando mais outras colunas ou outras linhas para que fique mais simples essa criação. Eu vou só excluir aqui para que a gente possa fazer novamente. Eu vou criar outra coluna aqui. Tá, aqui outra coluna à esquerda. Vamos colocar aqui. Posso ir colocando linhas também, até para que eu possa fazer um preenchimento desses itens. Não, fazer diferente, desculpa, pessoal. Eu criei as linhas, não era para ter feito. Excluir linha, excluir linha. E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu vou buscar uma outra tabela aqui para dentro, tabela dentro de tabela. E aqui dentro eu boto as linhas, ó. E aqui dentro desse outro eu vou botar minha imagem. Logo Qualitor. Você vai dizer, Amanda, mas mesmo assim não tá bacana, né? A gente pode melhorar. Então, a gente pode ir criando aqui outras colunas para ir melhorando esses alinhamentos, tá? Pode ir colocando as colunas para cá, para deixar mais centralizado. Então, vocês podem ir fazendo esse tipo de jogo, tá? Com as colunas, né? E com as linhas, para que fique o alinhamento como vocês desejam. Dentro aqui da parte de imagem, a gente também pode definir o que, tá? Qual o tamanho, né? Eu quero a largura, a altura dessa imagem, então, quero um pouco maior aqui, vou colocar como 400. Então, a gente pode ir fazendo a alteração dessa imagem, de forma que ela fique mais adequada ao que a gente quer dentro do nosso formulário. Posso ir trocando também, posso buscando, né, jogando ela para outros campos, tá? Quero ir colocando mais para cá. Então, vocês podem ir fazendo esse tipo de alteração de forma com que fique mais fácil o entendimento aí para vocês, tá? Posso excluir a tabela e, ó, excluir tudo. Então, vou colocar aqui novamente, que uma vez que eu excluo a tabela, pessoal,
tem que fazer de novo, né? Ou se eu não salvei, a gente acaba tendo que fazer de novo. Uma coisa bem importante é, à medida que vai criando, tem que ir salvando, porque muitas vezes acontece da gente clicar num campo, tirar e não vir a informação novamente. Então, é bem importante que, à medida que você vá criando esses campos, você vá salvando, tá? Vou botar aqui a imagem novamente. Vou trazer o logo Qualitor. Era uma imagem 300 aqui. Posso colocando também, pessoal, se eu quero alinhamento padrão, eu posso dizer qual a altura que eu quero. Então, aí já vai, a gente viu que ficou, né? Não ficou legal, né? Tá melhor. E aqui a gente pode, então, ir trazendo outros campos e inserindo, né? Mais colunas, e inserindo mais linhas à medida que vocês queiram fazer essa inserção de informações. Aqui, pessoal, então a gente já viu aqui a parte de um cabeçalho, como criar. Vamos colocar o título, né? Eu tinha colocado aqui para a gente inserir um título dentro desse meu formulário. Deixa eu só pegar aqui, propriedades. Então, eu posso vir aqui trazer um texto aqui para dentro também. Então, vou botar aqui. Quando a gente cria um texto, tem que vir diretamente aqui no Default Value e colocar o texto que nós queremos. Vamos lá, pedidos de TI. Mesma coisa aqui, pessoal, a parte de edição. Então, a gente pode dizer se vai ter um alinhamento padrão, se não vai ter o alinhamento padrão. Caso não seja, qual vai ser, né, esse alinhamento. Aqui, deixa eu clicar de volta. Se vai ser itálico, se vai ter negrito, o tipo de alinhamento, se é esquerdo, se é direito, se é centralizado, o tamanho da fonte. Então, aqui essa fonte está muito pequena, vamos colocar uma fonte maior, tá? Vou botar uma fonte 32 aqui, deixar um pouco maior. Se essa fonte, voltando para cá, qual a cor que nós vamos querer utilizar? Então, a gente pode trabalhar aqui ou com o código da cor, caso já tenha um código previamente estabelecido, né? Então, quando a gente está trabalhando aí com o cliente, de repente o cliente tem uma cor que seja padrão da empresa, a gente pode utilizar. Então, aqui vamos para formulário de pedidos de TI. Então, lembra que eu falei da pré-visualização? A gente pode, à medida que vai criando, já ir disponibilizando aqui a verificação, a visualização desse formulário. Uma outra forma é dentro aqui que a gente fala do testar em pop-up. Então, quando a gente clica nesse testar, à medida que a gente vai disponibilizando os campos, a gente já pode ir testando esses campos para ver se eles estão funcionando corretamente, tá? Se está vindo preenchimento. Isso é bem bacana, principalmente quando a gente trabalha com as regras de exibição. Beleza? Criei esses campos, criei um cabeçalho. Esse cabeçalho também, o que a gente pode ter aqui nas bordas, tá? Eu posso dizer o estilo das bordas que eu quero utilizar. É uma borda que não é apresentada, eu quero que ela seja sólida, por exemplo. Se eu quero que essa borda tenha algum tipo de cor. Essa imagem, pessoal, ali a gente colocou a imagem como um componente, mas dentro de um campo, aqui de uma tabela, eu posso ter como imagem de fundo também. Eu quero usar aqui Qualitor como imagem de fundo, por exemplo. Pode utilizar também. Então, aqui eu coloquei a minha borda como sólida, né? Então, ele já criou uma borda sólida, ele já não fica só aquele pontilhado. Posso ter outros estilos também dessa borda, né? Então, aqui tanto as cores quanto a espessura. Bom, eu quero de uma espessura maior aqui essa minha borda. Eu posso dizer a espessura que eu quero utilizar ela, né? E posso ir alterando aqui quantos pixels eu quero a espessura dessa minha borda. Vamos lá. Continuando, então, na criação dos campos, eu vou começar a criar, então, as informações
que eu quero disponibilizar nesse meu formulário. Para isso, então, pessoal, o que eu vou criar? Uma outra tabela aqui embaixo, onde dentro dessa outra tabela eu vou começar a criar esses campos para facilitar, né, o nosso trabalho. Posso aqui ir criando linhas, né, para facilitar, ou colunas também, deixa eu só tirar essa coluna. Eu posso, como eu tinha mostrado anteriormente, criar uma outra tabela aqui dentro. Amanda, a gente já vou querer ir segmentando depois. Então, é mais fácil o quê? Criar uma outra tabela e dentro dessa outra tabela e criando esses campos, tá? E criando essas linhas para ficar uma melhor divisão. Isso, gente, sempre levando em consideração a quantidade de informações que vocês vão trabalhar dentro desse formulário, tá? Então, se é um formulário simples, um formulário que você não vai precisar ter muitas perguntas, por exemplo, não precisa ir criando tantas tabelas. Eu estou criando, nesse caso, para que fique mais fácil depois a divisão, como eu estou pensando em usar todos os componentes, né, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor do treinamento, né, e passar por todas as possibilidades de uso do formulário. Então, por isso que eu já estou criando uma outra tabela para ficar melhor a divisão mais para frente, tá? Então, aqui dentro, o que eu vou começar a criar aqui dentro de pedidos de TI, tá? Eu posso ir criando informações. O que eu vou solicitar de informações? E para isso, eu vou começar a utilizar, então, os outros componentes de campus comum. O que são esses campos comuns? Tá, pessoal? A gente tem possibilidade ali de caixa de texto, combo de seleção, lista de valores, botões de seleção e caixas de seleção, textos multilinhas, anexos, links. Esses campos, eles não são campos, eles são campos criados livremente e que não buscam informações de dentro do Qualitor, diferente dos campos do Qualitor que nós temos aqui abaixo, onde a gente tem a possibilidade de buscar registros, né, buscar seleção de datas, seleção em lista, que são itens que eles vão mapear para algum campo pré-existente dentro do Qualitor. Pode ser tipo, categoria, localidade, severidade, cliente, contato, que a gente vai ir vendo na sequência. Então, para começar usando dentro dessa nossa sequência de disponibilidade de itens, vamos começar, então, com o caixa de texto, tá? Então, aqui, vamos ir explorando cada um desses itens. Dentro do caixa de texto, uma vez que a gente busque um item, tá? O que eu tenho de possibilidade aqui de preenchimento, tá? Esse item, né, ele vem com vem pelo nome uma label padrão, tá? Que é o nome do componente, e a gente precisa nomear ela para o que nós vamos utilizar nesse momento. Então, vou criar uma aqui, vamos pensar, lá, razão social do cliente. Uma vez que eu faço a alteração aqui, ele automaticamente já faz, né, essa alteração na label. Posso deixar com o valor padrão. Por que existe esse campo de valor padrão, pessoal? Esse campo de valor padrão, de repente vocês querem deixar algum tipo de mapeamento depois em regras de exibição e não querem que esse campo seja modificado. Então, a gente pode deixar um valor padrão e deixar ele desabilitado para alteração, que é aqui no Disable, tá? Ou quer deixar esse campo já previamente preenchido com o valor padrão para facilitar o preenchimento por parte de solicitante, mas que ele possa fazer a alteração. Você pode deixar esse valor padrão, vou deixar aqui um valor padrão Qualitor, e depois esse campo ele pode ser modificado à medida que vai sendo executado. Por exemplo, aqui Qualitor, mas eu posso mudar, ok? Se eu deixo ele com o Disable, né, que é esse campo marcado aqui, ó, Disable, quando eu vou tentar fazer alteração, não é possível, tá? Então, fica um campo somente de visualização e não de alteração. Tá? Deixei aqui como um valor default Qualitor, né? E deixei habilitado para edição. Aqui, se eu quero usar com algum tipo de caption, o tamanho desse campo, por padrão, né? Ele traz esse tamanho um pouco menor, né? Para
caixas de texto, mas a gente pode aumentar. Então, exemplo, né, como a gente está falando aqui numa razão social de cliente, acaba isso aqui sendo um campo muito padrão, muito pequeno, pois a gente sabe que o campo razão social geralmente é um nome um pouco maior. Então, a gente pode dizer aqui que nesse caso, vamos colocar um tamanho 100. De repente ficou muito grande. Pode ir alterando para a forma que vocês acham que vai ficar mais adequado para dentro do formulário e para o tipo de informação que vai ser preenchida. Tá? A gente pode dizer também qual é o tamanho máximo que ele pode ter, né, em questões de números de caracteres. Então, a gente pode fazer esse bloqueio, né, do número de letras que vai ser inserido. O Default Align, pessoal, Default Align é esse alinhamento padrão. Então, o formulário por padrão traz esse alinhamento para a exibição das informações, tá? Então, se eu tiro esse campo, automaticamente os itens já vêm todos eles saem desse alinhamento e vêm para o alinhamento, né, conforme esteja disponível aqui embaixo. Nesse caso, está um alinhamento esquerdo, eu posso dizer que é um alinhamento direito, posso dizer que, nesse caso, vai ser centralizado. Tá? Por padrão, ele sempre traz o esquerdo. Tá? Vou deixar aqui, continuar com o alinhamento esquerdo. O que a gente pode dizer também? Tá? Se vai ser somente um campo de leitura, se esse campo vai estar escondido ou não, que é o hidden. Deixa eu processar aqui e a gente vê como é que fica. Ó, uma vez que eu marquei o hidden, ele fica escondido. Vou desmarcar aqui. Testar novamente. Ó, já é um campo com possibilidade de visualização. Veja que eu marquei o Read Only, né? Ficou somente para leitura o campo, não é possível que eu mexa nele. O mesmo comportamento, né, que eu coloquei aqui com Default Value e Disable, tá? Toda vez que eu marcar o Disable, né, ele fica desabilitado para mexer no campo, tá? Required. Required é quando eu quero que um campo ele seja obrigatório de preenchimento dentro desse formulário. Então, é obrigatório o preenchimento da informação da razão social, uma vez que eu marque como obrigatório, né? Ele já vai trazer o asterisco em vermelho, né? Para mostrar que esse campo ele é de preenchimento obrigatório. Esse item aqui, o Show Label Above, ele acaba sendo interessante se você quer, por exemplo, ter aquele alinhamento central, quero usar um alinhamento aquele central e quero que esse item seja disponibilizado acima, tá? Essa label seja disponibilizada acima do campo de preenchimento. Então, você não quer que fique ao lado, né? Vai ficar acima do campo de preenchimento. Então, a gente vai usar este parâmetro, Show Label Above. Aqui eu quero, por exemplo, eu vou tirar aqui o default value, eu quero que seja apenas números, tá? Então, eu posso vir aqui e marcar que seja apenas números e qual a precisão decimal que eu vou usar para isso. Eu não vou marcar agora, pessoal, que esse tipo de campo aqui eu estou criando é um campo de texto, tá? Eu vou usar um próximo aqui, trabalhando com números e também usando essas demais possibilidades aqui de precisão decimal e também o campo de for. Tá? Vou salvar e vou criar outro campo. Então, eu quero usar aqui o combo de seleção. Tá? Esse combo de seleção, eu vou perguntar agora, eu quero saber, quero que nesse pedido seja preenchido, né, uma pergunta se o cliente é público ou privado, tá? Então, eu vou criar um campo aqui, tipo de cliente. Uma vez que eu tenha combo de seleção, né, eu preciso colocar opções para esse combo de seleção. Tá? Então, aqui aonde eu faço esse tipo de configuração? Em Options. Então, aqui, o que ele vai me trazer? Um padrão aqui, que é o Empty, né? Então, aqui a gente vai começar a fazer a parametrização. Então, aqui ele já preencheu aqui um valor 1 e empty, eu vou trocar, vou fazer só uma alteração nesse, tá? Então, vou trocar para privado.
Quando eu altero, pessoal, não é em processar, é em adicionar, ok? Precisa colocar em adicionar. Aqui eu vou criar o valor 2 e colocar como público. Isso, desculpa, não adicionei aqui, é então, público, adicionar. Adicionar e processar. Isso aqui eu acabo sempre esquecendo, tá? Até chama atenção porque eu acabo esquecendo também, mesmo a gente clicando em adicionar, depois tem que clicar no processar quando faz o último, tá, pessoal? Senão ele não salva. Então, uma vez que eu criei já está aqui disponível, né? As opções que eu criei, público ou privado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos valores aqui, tá? Por que eles existem? Eu coloquei 1 e 2 como padrão, mas a gente pode usar isso para outros fins que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Ainda dentro desse combo de seleção, posso da mesma forma ter a questão do alinhamento padrão, se vai ser read-only, né? Se vai ser somente para leitura, se vai estar desabilitado. Esse no first que ele apresenta aqui, o que seria isso, tá, pessoal? Vejam que ele traz em branco algo primeiramente. Se eu habilito esse no first, ele já traz, ele não habilita, né? Ele tira aquele item em branco e já traz algo por o preenchimento ali por padrão. E aqui também tem a questão da ordenação, né? Se vai ser público, privado. Required, né? Se vai ser obrigatório, mesma coisa, se a gente vai usar o show label above. E o que ele permite também nesse combo de seleção? Que eu use uma query, né? Que eu faça uma consulta dentro do banco do Qualitor para trazer informações. Então, o que eu posso usar aqui, tá? Eu posso ir dentro do Qualitor e buscar, por exemplo, eu quero que traga aqui ele liste as situações do atendimento, tá? Um exemplo que a gente pode usar. Então, eu posso fazer uma query em SQL e que vai buscar essas informações. Então, vou pegar um outro aqui, componente, e eu mostro para vocês como é que isso funciona. Digamos que aqui eu quero um campo de situação, mas eu quero que ele liste as informações, né, que eu tenho de situação lá dentro do meu chamado. Então, deixa eu só pegar aqui que eu tinha, acho que eu tenho apontado. Ver se eu lembro aqui dessas informações. Deixa eu pegar aqui e a gente vai aqui no adicionar opção. E aqui você vai escrever a query, pode também usar palavras-chave. Então, a consulta, tá, pessoal? Tem que ter aquela questão de colocar o value, né? E uma name também. E o valor dessas colunas, elas têm que alimentar algum campo, né, que seja configurado. Então, eu posso, deixa eu lembrar aqui dessa de informação adicional. Deixa eu só me lembrar. Só um segundinho. Tá. Eu posso fazer um select. Opa. Agora foi. CD situação. Então, eu tenho que ter uma coluna velho, né? Eu tenho que ter as NMC. As name. Então, eu estou fazendo um select, né? No código de situação, trazendo o nome da situação na tabela HD situação, tá? Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu tirar esses itens daqui. Vamos ver se vem. Processar. Ó, e aqui ele me trouxe as situações de atendimento, tá? Então, vejam que eu busquei de uma query dentro do Qualitor, eu busquei campos, né, de situação que não são campos que eu
tivesse mapeado, né, por dentro dos componentes de busca de registros. Eu fiz uma busca dentro de uma query, uma query dentro do banco de dados para me ajudar nesse preenchimento do formulário. Então, aqui na parte, ainda continuando nos componentes, eu vou criar mais linhas aqui abaixo, né? Vamos lá. Falamos da caixa de texto, combos de seleção, e também tem a opção com lista de valores, tá? Esse lista de valores, ele tem um comportamento similar ao, à questão de busca, tá, pessoal? Aqui ao combo de seleção. Qual a principal diferença entre os dois? Na parte de no combo select aqui, eu vou usar até os mesmos itens, tá? A gente pode usar, vou usar inclusive a mesma query do outro, tá? Para mostrar para vocês a diferença entre eles, é que, vamos para cá. Vou usar o mesmo item. A diferença, pessoal, é que aqui ele tem esse item para o lado, né? A gente vai selecionando. Eu posso dizer aqui o tamanho máximo, maximum size aqui para ficar mais fácil, olha só. Tá? E o que ele tem a possibilidade de diferente do outro? É a seleção múltipla de valores, tá? Que aqui no situação, esse de combo, né, o padrão ele não tem. E no lista ele tem a seleção múltipla de valores. Então, se eu clicar em cima de um item, eu posso ir clicando em cima de outros, né? Clico aqui no Shift e posso ir selecionando mais de um valor. Tá? Vamos aqui executar. Posso ir colocando vários itens dentro da minha seleção, tá? Essa é a principal diferença entre eles, é a questão de utilizar esse combo, né, essa possibilidade de selecionar mais de um item por vez. Eu, particularmente, acho um pouco difícil de utilizar esse, né, a gente pode ampliar um pouco mais também essa caixa, deixa eu ver aqui. Tá, barão. Mas realmente é a mesma coisa, tá? Não tem. É o mesmo tipo de campo, mas com a possibilidade de você selecionar mais de uma opção dentro de um item, tá? Botão de seleção. Esse eu gosto bastante porque tem uma dúvida que todo mundo tem, né? Geralmente, quando eu falo com o cliente, sempre perguntam a mesma coisa. Eu vou puxar aqui uma outra tabela, tá? Gente, alguma dúvida desses dois campos aqui que eu vou apagar eles só para a gente não ficar. Para ir já construindo o formulário de forma certa. Alguma dúvida disso aqui? Não, da minha parte não. Tá. Sem dúvidas. Vou excluir aqui só para a gente ir criando já numa sequência lógica e depois já poder utilizar esse formulário, tá? Então, aqui eu perguntei se o cliente é público, tá? E eu vou criar um combo aqui de seleção e vou dizer. Eu quero que ele me fale quais os itens, né? Eu quero que ele me diga quais itens foram comprados, tá? Eu quero perguntar quais os produtos, tá? Então, eu vou criar uma outra tabela aqui e eu vou dividir essa tabela. Vou botar 3 itens. Então, é um pedido de TI, eu vou dizer que vou dar opções aqui. Então, no botão de seleção, eu vou dar opção, tá, gente? Eu quero dar a opção se ele pode comprar. Vou botar aqui um item. Puxar o outro aqui também. Quero dar 3 opções. Então, tenho 3 opções de compra aqui. Vamos colocar aqui os nomes. Esse aqui, vamos botar. Vamos botar notebook. Opa, coloquei errado aqui. Era no caption.
aqui é um notebook. Ah, tá, foi pra lá. Aqui é desktop. E aqui... Me dê uma ideia aí, gente. Faltou ideia. Notebook, desktop. Vou botar um workstation, tá? Eu quero que ele me traga, né, essas opções aqui dentro do meu formulário, né? Eu quero dizer o que tu está comprando, o que você está comprando. Ah, notebook. Aí, olha só, tá marcando e eu posso marcar os 3. Alguém aí sabe me dizer por que ele deixa marcar os 3? Alguém sabe essa resposta? Ali Como a no gente faz? componente, Uhum, colocar o mesmo nome. exatamente. Exatamente. Então, isso é uma coisa que acontece muito de cliente não saber, né, como a gente faz para fazer essa alteração e deixar apenas uma opção. Então, uma coisa bem importante quando a gente está criando um formulário, pessoal, então eu queria chegar nesse ponto para falar, é sempre prestar atenção no nome do componente. À medida que vocês vão criando itens dentro do formulário, vão colocando, né, o nome para esses componentes, até que para que fique mais fácil depois no mapeamento das informações. Então, aqui esse do razão social, a gente pode botar aqui, ó, razão social, botar aqui do tipo de cliente, tipo cliente. E aqui, ó, o que acontece? Desktop é um componente diferente, aqui, ó, já vai mudar o nome também, para workstation também. Mas se eu colocar o nome desses componentes, deixá-los iguais, aí eu vou ter a opção, vai ficar habilitada para eu escolher apenas um deles, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, produto, tá? Vou botar o nome desse... Opa, não era nome. Aqui, produto. Produto. Mesma coisa, eu vou colocar aqui neste produto. E aqui também. Então, uma vez que eu coloque, eu só vou poder selecionar um deles, pois eles têm o mesmo, né? O componente deles está nomeado da mesma forma, tá? Então, fica mais fácil de vocês fazerem esse tipo de configuração, né? Quando um cliente pedir. Seguindo, caixa de seleção também, gente, da mesma forma que a gente tem aqui o botão de seleção, tem o caixa de seleção. Tá? Texto multilinhas. Texto multilinhas, gente, é a mesma coisa como uma área de descrição, tá? Então, para que o cliente tenha a possibilidade de inserção de um texto maior, a gente tem o caixa de texto e também tem o texto multilinhas. É apenas uma área, né, com a possibilidade de inclusão de um texto por parte do solicitante. Podemos também dizer aqui ó, o tamanho máximo, se vai ter um alinhamento padrão, se vai estar desabilitado, se vai ter uma large view ou não aqui, né? Se tem o show label above, esse alinhamento da label também, né? Se vai ser no meio, se vai ser no top. Então, aqui, na medida que ele vai preenchendo, se eu colocar aqui top, vamos dar uma olhadinha aqui como é que vai ficar. Então, aqui top, se eu colocar bottom, isso aqui não trocou. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, eu acho que a minha, eu que não configurei certinho, tá? Vou excluir aqui esse campo, tá? Esse aqui de produtos. E seguindo, a gente tem a possibilidade também aqui de inclusão de campo de anexos, né? E a gente já pode dizer aqui de qual é a classificação, né? Que ele vai botar aqui no formulário, né? Upload com o campo de formulário.
Aqui, ó. Anexo. A gente pode botar aqui. Anexo também. E também a gente vai começar a usar os campos do Qualitor, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui desses que a gente falou? princípio, não. Eu normalmente utilizo a caixa de seleção ali, aquela Uhum. de marcar, no lugar da lista de valores. Pode ser Fica também, mais né? fácil, né? Eu acho É, mais fácil, tá? fica mais visual, né? A lista de valores, aquela lista de valores acaba ficando bem chatinho, né? De Sim. procurar, né? Porque aqui a gente acaba te dando a mesma possibilidade de selecionar mais de um item, né? A Só não. diferença é que a lista de valores, essa lista de valores, tu tem a possibilidade de buscar campos com uma query, né? Sim. E aqui a gente não ali tem. Quando trabalha com a caixa de seleção e botão de seleção, são itens que a gente vai nomear. Não tem como buscar de dentro do Qualitor, não tem como buscar no banco de dados, né? Sim. Essa Acho que seleção de valores. na regra de exibição também, acho que fica mais fácil, né, na lista de valores. Tem um Sim, componente só, né? sim. Quando a Mas gente visualmente trabalha. fica, né? Quando a gente trabalha com. Quando a gente começa a trabalhar com lista, com a parte de regra, com a parte de regras de exibição, e é uma coisa que até eu ia falar mais para frente para vocês. Eu, particularmente, eu não sei também os outros colegas, né, como preferem, eu prefiro trabalhar com informações adicionais, tá? Eu geralmente prefiro trabalhar com as informações adicionais, a gente trabalha com campos, né, de dentro do Qualitor, porque eu acho que fica mais fácil depois para o cliente a visualização dessas informações dentro do chamado. Porque quando a gente trabalha com esses campos, por exemplo, aqui botão de seleção, combo de seleção, essas informações, o atendente vai precisar procurar dentro do formulário, né, dentro do anexo. E quando a gente trabalha com a informação adicional, ela automaticamente já é mapeada para dentro, né, da área de informações adicionais do atendimento. Óbvio que a gente pode mapear todos esses valores para dentro da descrição do atendimento depois, né? Esses quando a gente trabalha com esses itens, né? Esses itens como com caixa de texto, combo de seleção, seleção de valores, tudo isso que for respondido aqui, a gente vai conseguir mapear para dentro da descrição do atendimento. Mas se a gente quiser trabalhar com essas informações em separado e ter uma melhor visualização, eu prefiro trabalhar com a parte de informações adicionais, tá? Então, acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque a gente precisa criar essas informações antes de fazer o formulário. Mas eu acredito, no meu ponto de vista, o resultado acaba sendo melhor, tá? Pelo nível de extração de informações posteriormente, né? Porque informação adicional, como a gente sabe, elas geram. Tu tem como extrair elas de dentro do Qualitor, tu tem como colocar numa grid de pesquisa de atendimento, tu consegue fazer a parte de soma de valores. Aqui a gente consegue também, a gente pode trabalhar com as fórmulas, como a gente vai ver na sequência, da parte numérica, mas tem essa questão de como esses itens serão exibidos, né, dentro do chamado posteriormente, o que as informações adicionais acabam deixando de uma forma mais clara, tá? Não sei se alguém diverge também dessa minha opinião ou tem alguma outra ideia, mas para mim acaba sendo mais fácil durante a criação, tá? Então, aqui, outra coisa, tá, pessoal? A questão de mover os campos também é muito tranquilo. A gente pode ir movendo essas informações, né, para outras áreas de dentro do formulário. Aqui, pensando nessa mesma questão aqui de produtos, a gente pode criar um outro campo de valores desses produtos, tá? Vamos usar aquela questão ali vamos usar esse componente aqui vamos pegar aqui o caixa de texto mesmo. Vou criar umas linhas abaixo aqui. E vamos usar esses itens, tá? Eu vou criar uma tabela.
Agora vocês vão entender por que eu vou criar essa tabela, tá? Vou dividir ela em 3 colunas. E vou colocar linha abaixo. Eu vou trazer para cá, olha só. Vou trazer esses itens para cá, tá? Notebook, desktop, workstation. E eu vou querer colocar aqui as quantidades, o valor unitário, vou colocar mais outra coluna. Opa, botei aqui. Excluir. Ops, era excluir. E aqui, inserir coluna direita. O que eu vou querer colocar aqui? Ó? Vou colocar um campo de texto. E eu quero que esse campo seja a quantidade. Tá? Coloquei quantidade. Tá? Eu vou querer aqui, nesse outro campo, seja o valor unitário. E eu vou criar um outro campo aqui, que eu também vou usar todos como campo de texto, tá, pessoal? Caixa de texto. Que vai ser meu valor total. Valor total. Aqui também posso ir ajustando os alinhamentos, tá? Alinhamento, mesma coisa, tá? Valor total, valor unitário. Vou criar para todos eles esse mesmo item, tá? Quantidade, só que importante aqui, eu tô colocando, vejam que eu tô criando aqui os nomes, né, aqui nas labels, e já estou colocando um nome ali para os componentes para ficar mais fácil, né, a minha identificação depois. Aqui, vou para valor total. Salvar com medo de perder, né? Mega aqui. Um Ctrl Z faz bastante falta no formulário. Faz. Totalmente. Faz mesmo. Nossa, ontem eu tava... Aqui mesmo. 3. Ontem eu tava fazendo um formulário e me lembrava disso. Ah, meu Deus, podia ter. Aqui, valor total. Bom, por que eu criei esses campos, pessoal? Eu quero fazer um somatório aqui, eu quero aplicar fórmulas, tá? Então, aqui no quantidade, o que eu vou dizer nesse caso? Que é só valor numérico, ou seja, no momento que eu for preencher esse campo do formulário, ele não vai me habilitar... Peraí, deixa eu pegar aqui. Number only. Tá me deixando. Tá me deixando colocar. Não era para deixar, né, pessoal? Aqui, né? Botei um number only. Vamos ver, tá? E eu posso colocar uma precisão decimal, tá?
Então, se eu quero qual é o número de casas que eu quero. E aí, a gente pode aplicar a fórmula. Tá? Então, que essas fórmulas, também vou dizer aqui que é só número. É para ser, né? Vamos ver se agora processando vai. Vou colocar em todos, tá? Eu quero que seja apenas números. O último nem vai precisar. Processão. Tá deixando. Bom, isso aí, vamos ter que ver depois, né? Quem é suporte aqui, quem de vocês é suporte, levanta a mão aí que já sabe que vou abrir um chamado para dar uma olhadinha nisso, tá? Então, o que eu vou querer nesse formulário? Eu vou querer que a pessoa que esteja preenchendo me diga a quantidade, o valor unitário e que esse campo ele já faça um cálculo do valor total. Então, para isso, o que eu vou usar, tá? Eu vou usar uma fórmula, tá? Então, aqui dentro das quantidades, ali a quantidade 1, quantidade 2, então eu vou aplicando tudo o que eu tenha utilizado aqui de campos para fazer a soma. Então, ali era o quantidade 1, né? Que é o quantidade, que é o 3, eu vou dizer que o quantidade 1, que era aquele primeiro campo, mais o campo de valor unitário, esse aqui é o valor, só que era o 1, vai ser o valor desse campo, deixa eu ver se tá certinho aqui, ó. Fórmula, quantidade 1 mais valor total, opa, valor unitário, desculpa, pessoal, eu botei errado aqui. Valor unitário. E não é mais, é vezes. Desculpe. Valor unitário. 1. Então, por isso a importância da gente sempre saber o que colocou aqui nos nossos nomes de componente, tá? Então, vamos ver se está funcionando. Eu tenho que botar igual, eu acho, né? Fazia tempo que eu não faço esse. Tem que colocar aqui. Gente, alguém aqui lembra, não sei se vocês, eu não tenho que colocar igual nesse caso, né? Alguém já fez esse aqui? Pelo que eu me lembro, não precisava. Mas só para eu ter certeza. Eu nunca fiz essa. É isso também. É, a outra vez eu fiz e eu não coloquei, mas vamos ver aqui se precisa. Só me deem um segundinho aqui que eu já vou ver num outro que eu tenho, que eu fiz aqui. Deixa eu pegar aqui pra tela. Eu acho que eu tenho aqui. Peraí. Não tenho. De 1 vezes o valor unitário. 2. É. Ele não tá pegando ali a parte de número, né? O numérico tá pegando. Só um pouquinho, pessoal. Peço para vocês só aguardarem um minutinho que eu vou ver num. Vou só consultar um outro formulário aqui. Tá tudo certo. Eu fiz um outro e tá funcionando. Ele é bem parecido. Deixa eu dar uma olhada. Tá a mesma coisa. Quantidade 1.
Eu acho que está com erro na minha aplicação, tá, pessoal? Eu vou puxar aqui a outra tela, tá? E é uma configuração que está funcionando, tá? Vejam que é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui na parte de fazer o formulário aqui. Deixa eu só fazer o preenchimento aqui nesse e eu mostro para vocês. Gente, mesma coisa aqui, ó. Deu certinho, tá? Era bem assim que eu queria mostrar para vocês, tá? Fazendo a soma dos valores, essa era a ideia. Deixa eu só dar uma olhada se de repente aqui por questões da precisão decimal, será? Se ele faz alguma aqui 0. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui ele ver se pega. A fórmula tá correta, tá, pessoal? Eu acho que ele tá com algum problema aqui justamente na regra, mas eu vou deixar aqui ele de qualquer forma. De repente ele uma questão de algum outro preenchimento, deixa eu ver aqui, mas não falta nada. Aqui, questão decimal 2, vou botar aqui também para esse. Da mesma forma que a gente aplica, ver se para o outro vai funcionar. Quantidade, vamos ver, quantidade 2, beleza. Vezes valor unitário 2, se foi. Ele não pegou, não. De novo, quantidade vezes unitário, salva. Agora foi. Funcionou. Não sei o que eu fiz ali, gente, de diferente naquele outro ali em cima. De repente foi no mapeamento. Vamos de novo aqui. Vou refazer. Vou apagar aqui. Quantidade 1 versus... Eu tinha preenchido manualmente, né? Também ali, né? Vamos ver se é. Vou botar aqui um outro de fórmula de quantidade 3. Alguma coisa aqui. Quantidade. Esse aqui botei 2 ou 3. Deixa eu ver se está certinho. 3. 3. Beleza, 3. Quantidade 3 vezes valor unitário. 3, eu acho que o erro estava na hora que eu estava selecionando ali os campos, tá, pessoal? Essa seleção aqui do fórmula, vocês viram que no primeiro momento eu tinha escrito manualmente, eu apaguei ali o valor, né? Então, acho que pode ter sido isso. Eu achei que desse para fazer de forma manual, tá? Então, aqui, tá fazendo... Beleza, tá pegando, agora sim, tá fazendo o cálculo, tá? Então, eu posso, inclusive, vou colocar mais uma linha abaixo aqui, um totalizador. Vou botar aqui em um campo, né, uma outra caixa de texto com valor total do pedido. Vou colocar assim. E vou também aplicar uma fórmula. Vamos lá. Como é que eu vou fazer esse valor total do pedido? Vou somar esses 3 valores, né? Então, o valor unitário 1 mais o valor unitário
2 mais o valor unitário 3. Tá? Então, este item soma esses outros 3. Pessoal, isso aqui aceita qualquer fórmula matemática, tá? Aqui a gente trabalhou com multiplicação e com soma, mas ele aceita todos os tipos de cálculo, né? Todas as fórmulas matemáticas você pode aplicar aqui para trazer um resultado com base nesses campos, né? Dentro do formulário. Alguma dúvida dessa parte, pessoal? Por enquanto, não. Tá tranquilo? Tudo certo, Amanda, pode tocar. Tranquilito? Uhum. Beleza. Tá. Vamos lá. Temos aqui, então, a parte... Deixa eu só excluir essa linha aqui. Vai ficar bonitinho. Excluir a linha. Ok. A gente já viu qual é o tipo de pedido. Vamos lá. Vamos continuar aqui nos preenchimentos, tá? Buscas de registro do Qualitor. Vamos criar um aqui de busca de registro do Qualitor. O que é possível quando a gente trabalha com um tipo de registro do Qualitor? Ele vai buscar, pessoal, dentro aqui no Class Name, a gente consegue ver todos os campos que nós conseguimos buscar essas informações. Então, o que a gente consegue trabalhar? Com o tipo de atividade, com a categoria de atendimento, complexidade, localidade, humor, prioridade, origem, tipo, serviço, né? Serviço de negócio, cidade, item de configuração, centro de custo, país, cliente, contato, departamento, nível de interrupção, equipamento, né? E meio de solução. Tá? São todos esses campos que a gente consegue buscar diretamente dentro do Qualitor. Em que casos a gente pode usar isso? Vocês lembram que eu estávamos falando para vocês ali no início que quando a gente gera um link, por exemplo, de forma externa, eu quero criar um formulário de forma externa que eu quero deixar disponível para preencher cliente e contato, por exemplo. Pode vir aqui, ó. Aí a gente faz um mapeamento. Essa busca, onde que ela vai buscar? Eu quero que busque de cliente, né? Então, uma vez que eu faça o teste aqui, o que ele vai me deixar buscar? O campo de cliente dentro do Qualitor, tá? Dentro do meu formulário. Então, para o lado que eu deixar esse class name mapeado, é o item que ele vai buscar de informações lá dentro do Qualitor. Nesse caso que nós estamos criando agora, vou querer criar aqui, eu quero que ele me traga, eu quero que ele preencha tipo e categoria, tá? Vou criar aqui, vou colocar que ele preencha tipo e categoria de atendimento, tá? Quando eu coloco dentro do formulário aqui esses campos de tipo e categoria, eu tenho duas formas de mapear, tá, pessoal? Na verdade, acaba sendo 3 formas que eu posso dizer esses campos de tipo e categoria para que eu abra, né, para que eu faça a abertura do chamado. Primeira forma, então, né, aqui fazendo esse direcionamento, né, no class name. Então, eu quero que busque tipo. Nesse caso, vou buscar aqui o tipo de chamado. Tipo de atendimento. Tá? Tipo de atendimento, deixa eu só colocar aqui tipo, tá? E eu quero que ele busque também categoria, né? Vou botar um outro aqui. Quero que ele busque categoria. A outra coisa, só antes de continuar com esse, eu vou apagar. Eu particularmente não gosto muito desse de busca para tipo e categoria, tá? Eu prefiro usar o seleção em lista. Acho que fica melhor a visualização aqui, tá, pessoal? Para o cliente. Aí fica a critério de vocês, querem usar desse formato ou que ele clique na busca, tá? Como é combo, eu quero usar de tipo e de categoria, eu prefiro usar esse aqui, tá?
Ó, vejam que ele já traz certinho o mapeamento, né? Então, aqui eu vou botar aqui, tipo. Tipo de atendimento. Tá? Eu vou criar abaixo outra de seleção, apontando para a categoria. E aí, eu vou apontar aqui para a categoria 1, tá? Qual é a minha categoria 1? Vou trabalhar só com 2 níveis de categoria aqui, tá? E vou criar um outro, que vai ser a minha categoria 2. Aqui eu já apontei, né, para a categoria 2. Mas se a gente for testar, né, ok, tipo de atendimento, me trouxe todos os tipos de atendimento que eu tenho ali dentro do Qualitor, né, para demandas, categoria 1, trouxe todos os meus primeiros níveis de categoria, e aqui também me trouxe todos os níveis de categoria, né? Por quê? Porque eu não apliquei nenhuma dependência para esses campos, né, pessoal? Então, os filtros dependem de que a gente aplique, né, dependência a eles. Então, é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai dizer aqui para a categoria 1, né? A categoria, né, a gente sabe que os tipos de chamado, eles habilitam certos tipos de categoria. Então, aqui eu vou dizer dentro da categoria que ela tem uma dependência ao tipo de atendimento. Então, eu vou clicar em cima do campo categoria, tá? Vou vir aqui no Dependence Field, que a gente tem esse carimbinho aqui do lado, e aí eu vou dizer a qual componente eu quero ter essa dependência. Então, aqui ele já preencheu me dizendo que categoria 1 está diretamente, né, dependente do tipo de atendimento. Tá? Vou salvar e vamos testar. Então, no momento que eu selecionar um tipo de atendimento, vou pegar aqui esse treinamento de fevereiro, um treinamento que eu estava fazendo. Ele já deveria ter trazido a dependência. Vamos ver o que faltou. Eu sei o que é. Vamos pegar aqui, tipo de chamado. Acho que é aquele meu tipo de chamado que está apontando para todos os outros. Deixa eu ver aqui. Fechei a janela, sem querer. E aí, pessoal? Fechei o Qualitor. Achei que estava fechando uma outra janela, fechei que a gente estava trabalhando. Acho que eu deixei aqui. Eu tenho duas. Tenho. Só o formulário.
Categoria 1 está dependente de tipo de atendimento. Vamos ver agora se saindo e voltando funcionou. Era para estar funcionando. Vocês sabem se tem alguma correção disso, pessoal? Não sei se tem alguém de suporte aqui. De repente, a minha aplicação não está bem atualizada, porque é essa a configuração. Deixa eu até fazer uma outra dependência aqui. Categoria 2 para 1. Ele não está trazendo as dependências. Só eu vou ter que... Oi? Se tu colocar esse formulário aí no serviço para tu verificar se... Porque às vezes essa pré-visualização aí não mostra Vou direito. botar aqui. Botar num serviço. Eu nunca tive problema com a parte de pré-visualização, tá? Nunca tive. Geralmente o que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pegar esse aqui. Vamos ver se agora vai. Continua trazendo. Houston, we have a problem. Bom, eu vou ver isso aqui para amanhã, então, tá, pessoal, certinho, mas era para estar funcionando essa dependência, tá? Vejam que a dependência ela é feita diretamente aqui na item a item, né? Que eu fiz o categoria 2 depende da 1, né? Era para estar funcionando. Mas qual outra forma a gente tem de fazer isso? Vamos lá, agora vamos aproveitando, né? Estamos fazendo uma configuração para o cliente e não estamos conseguindo, né? Estamos com um problema aqui, não estou conseguindo mapear. Qual outra forma que eu tenho de colocar aqui, tá? Tipo e categoria sem usar os campos de busca do Qualitar, né? Se eu quero deixar algum tipo de preenchimento de forma manual, tá? Eu quero colocar aqui com opções, mas eu quero fazer esse mapeamento de forma manual. Existe uma outra forma, que é, vamos pegar esse aqui, esse combo de seleção, tá? Eu vou dizer aqui que ele é o tipo de atendimento também, tá? É só tipo, tá? De atendimento. E aí, pessoal, aqui, ó, nas opções, eu vou dizer o quê? Vou pegar lá os tipos de chamada que eu tenho, aí eu tenho que estar, né, também com os códigos aqui em aberto. Então, o que eu vou deixar disponível para esse meu cliente? Eu quero trabalhar com 17 requisições, tá? Deixa eu só ver. 17 requisições. Deixa eu ver aqui. Esse treinamento, fevereiro, eu vou criar um outro aqui, rapidinho, desse que a gente está falando aqui de pedidos, tá? Chamados, pedidos.
Criei um de pedidos. Deixa eu ver uma coisa. Criei o tipo de pedido. E também eu vou criar aqui as categorias, tá? Acho que eu já criei aqui a categoria de pedido, que eu tinha feito mais cedo, eu acho. Não. É uma categoria aqui. Só botar um T de treinamento na frente, que ela já fica bem acima. Pedidos. Que foi, estou criando aí, qual é o código? É 1484. E vou criar 2 abaixo dela, tá? Tá aqui. Vou botar aqueles itens que a gente usou ali, tá? Desktop. Não. Equipamentos. Esse aqui. É bem simples, tá, pessoal? Vou botar aqui as opções desktop. Workstation. Vou dizer que isso são categorias, tá? Então, aqui eu tenho, vamos lá, deixa eu só pegar ali um outro item, que faltou pegar o número do tipo de atendimento que eu criei. Deixa eu só pegar aqui no pedidos, tipo, vincular aqui. Foi o 68, tá? Processei aqui já. Beleza, foi 68. E eu vvou pegar um outro número aqui de tipo, pessoal, só para a gente colocar como opção ali, ali naquelas opções, tá? Pegar, eu acho que o requisições era o número 1, né? Acho que era recursos humanos, não. Acidentes, deixa eu pegar outro aqui. Tinha um outro aqui, o 61 foi o que eu criei, treinamento fevereiro. Beleza. O que eu posso fazer aqui na criação do formulário? Voltamos para cá. Eu vou colocar, gente, o número dessa minha... O número, né? O código desse meu tipo de atendimento, eu posso colocar aqui. Vou botar aqui, treinamento. Eu posso até colocar outro nome, tá? Mas eu vou dizer para vocês por que usar os dois. Vou botar aqui então fevereiro, para ficar igual o que eu coloquei lá. Adicionar. Aqui, ó. E o 68, que foi o pedidos. Adicionar e processar. Por que, pessoal, que eu vou fazer isso, tá? No momento aqui não vai aparecer para ele, só vai aparecer os nomes, tá? Que eu coloquei aqui. E aqui, vou pegar a categoria. Pegar também caixa de seleção. Vou colocar como nome de categoria aqui. Opa, não, cadê? Categoria 1. E que eu vou botar o categoria 2. Cadê o... Tinha botado errado aqui. Excluir. Vou ter componente errado, tá? Aqui é o categoria 1 e categoria 2 que eu vou colocar. Categoria 2. Aqui no categoria 1, eu vou fazer a mesma coisa ali, tá, gente? Vou pegar, deixa eu só pegar o código da minha categoria, da superior, acho que era 1484, né?
aquela primeira ali que eu criei. Deixa eu dar uma olhadinha. 1484. Vou colocar aqui. Aqui vai ser a 1484. Pedidos. Posso até deixar aqui. Deixa eu ver se tem como deixar por enquanto como default. Estou trazendo direto aqui a pedidos, ó. Aí nem me dá a opção, já vem marcado direto, tá? E aqui na 2, eu vou colocar, lá, 61. Não, desculpa, 61 era lá o tipo, desculpa. Era 14, deixa eu pegar os números. De novo. 1485, 1486 e 1487, né? Vou pegar aqui os números, 1485, desktop. Vou pegar aqui, deixa eu pegar. 1486, notebook. 1487. E adiciono e processo, tá? Que aí eu tenho as 3 opções. Como é que eu vou dizer aqui, pessoal, para onde ele vai apontar isto como categoria? Como eu vou dizer, onde é que eu vou apontar que isso aqui vai apontar para um tipo e que isso vai apontar para uma categoria? Tá? Vou colocar aqui o nome do componente também, que isso vai ser bem importante. Aqui o tipo de atendimento. Tá? Aqui categoria 1, categoria 2. Tá? O que eu vou dizer aqui? Quando eu for fazer o mapeamento dos campos, lembram que preciso ter aqueles campos obrigatórios, tipo, categoria, severidade, localidade e a descrição. Então, vamos mapear aqui o primeiro campo, que é o tipo de atendimento. Já vamos deixar ele mapeado, tá? Cadê o tipo de requisição? Para onde eu vou mapear ele, tá? Eu vou mapear para esse campo que eu criei agora, o tipo de atendimento, tá? E aonde eu vou achar ele aqui? Deixa eu ver, tipo, eu acho que eu não tinha processado aqui, tá? Eu fiz aqui a alteração. Tipo atendimento, tá certinho. Vamos mapear o tipo para o campo tipo de atendimento. Qual que eu uso aqui, pessoal? Text ou value? Alguém sabe? Alguém sabe aí qual que eu tenho que usar? Value. Por quê? Acho que teria a ver com a questão do código da categoria. Uhum. Mas e se eu botasse um nome igual de categoria, será que não ia dar? Até poderia dar, né, pessoal? Mas aí se eu dou uma manutenção na minha categoria depois e coloco né? É isso que eu penso, se a gente colocar o código a gente não vai mudar, mas o texto, né, a gente pode mudar. Então, nós vamos usar aqui o tipo de atendimento value, tá? Já vou mapear também o da minha categoria. Vou pegar qual? O meu categoria 2, né, pessoal? Categoria 1 não interessa, na verdade. O que o Qualitor usa de código para abertura do chamado é o último nível de categoria que a gente quer usar. Então, eu até fiz aquele mapeamento ali para que vocês vissem que era possível. Um mapeamento, uma criação, né, daquele primeiro nível para que vocês vissem que era possível. Até a gente vai poder aplicar filtros ali agora. Mas, né, vou mostrar os filtros. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui na parte de categoria, a gente vai apontar também, né, aqui categoria 2, tá? Porque o Qualitor vai levar em consideração o último nível que a gente está usando, o código do último nível que a gente quer usar, tá? Então, deixei aqui aplicado. Então, aqui, que estávamos vendo, né, a questão de aplicação dos itens com códigos para o posterior mapeamento e direcionamento correto.
na hora da abertura do chamado. Então, à medida, então, que a gente faça o mapeamento dos campos de tipo e categoria apontando para o valor correto, né, já vai fazer automaticamente isso, né, à medida que a gente for alterando. Por que eu já deixei esses campos aqui? O que mais a gente pode fazer de alteração, tá? O que a gente pode aplicar de tipos de regra de exibição? Por exemplo, agora vamos começar a trabalhar com regras de exibição, tá? Vamos item por item também aplicando as regras, né? Eu posso dizer aqui que o tipo de atendimento, se eu tiver um valor para ele, né? Estou trabalhando com valor. Se o valor for igual a lembra que eu tinha trabalhado ali o treinamento é 61 e 68 é o pedidos, né? Eu vou dizer que se treinamento, se o valor, né, se a pessoa colocou ali o que for o código 61, tá? O que eu vou dizer? Que o campo de categoria 1, vou colocar ali que a gente deixou para pedidos, tá? Vou botar aqui visible, né? Então, o que a gente tem de opções, tá? Se vai ser só um read only, tá? Se a pessoa só vai poder ver o campo e não vai poder mexer. Se vai ficar desabilitado. Se vai ficar só um campo só de label, né? Vou deixar uma label. Esse aqui eu não me lembro, white, não me lembro, gente. Depois eu vou dar uma olhadinha para se vai ter algum tamanho específico, tá? Se eu não me engano. Mas eu vejo, né? Ou se vai ter algum valor em específico. O que a gente mais usa, né? O required e o visible, que é o que a gente vai usar agora, tá? Que é que os clientes mais usam, na verdade. Então, eu vou dizer que esse campo de categoria, a visibilidade dele, né? O que eu vou deixar como valor? Eu tenho checked e unchecked. Se eu quero que fique visível, eu deixo checked. Se eu quero que fique invisível, eu deixo ele unchecked, tá? Então, categoria 1, né? Fica com a visibilidade unchecked, né? Fica invisível caso eu preencha a categoria lá com o tipo como 61, tá? Vamos testar para ver se funcionou isso aqui. Vamos ver. Então, o que eu estou dizendo? Que esse campo aqui ele tem que ficar invisível caso eu preencha com esse treinamento fevereiro, tá? Treinamento fevereiro, ó, e ele desapareceu, tá? Então, conforme eu for colocando. E da mesma forma, gente, a gente pode ir aplicando outros tipos de regras. Eu posso dizer que se for igual a 61, né, também. Vamos ver aqui outro campo que eu posso dizer. Posso dizer também aqui que o categoria 2, vou dizer que o campo categoria 2 fica... Vou botar invisível também, vou deixar que os dois fiquem invisíveis, tá? Vou botar aqui unchecked, vai ficar os dois invisíveis, caso isso aconteça. E o que eu vou dizer mais aqui também? Vou colocar uma outra regra, peraí que travou. Pegou aqui a regra, tá? E vou colocar uma outra regra. Se o tipo de atendimento for, eu posso usar diferente de, igual, maior que, menor que, vazio. Botar se for igual a 68, que foi o que a gente criou, tá? O campo se for igual a... Já coloquei ali, desculpa. 68, tá? A categoria, vou botar aqui, 1. Também vou deixar invisível ela, porque já está marcada ali como padrão. E o categoria 2, vou botar aqui, campo. Categoria 2, ele vai ser visível. E eu vou colocar ele como obrigatório também, tá? Vou botar aqui o categoria 2. Required, checked, tá? Estou dizendo aqui que o campo vai ser obrigatório. Tá? Fechar.
Então, se eu colocar pedidos, categoria 2 ficou obrigatório para preenchimento, tá? Então, aqui a gente pode ir fazendo esse tipo de filtros, né? Para melhorar a nossa visualização do formulário e ir escondendo os campos que a gente julgue que não sejam necessários para o cliente visualizar, porque para o cliente não precisava ele ver esse pedido, esse campo aqui, já que eu vou aplicar somente, né, esse item, né? Não estou colocando opções. Então, à medida que você vai achando que seja necessário esconder campos, a gente vai aplicando esse tipo de item. Vamos trabalhar agora com informações adicionais, tá? Vamos criar nesse mesmo estilo aqui, justamente para que a gente possa trabalhar depois também em alguns mapeamentos na hora que a gente for criar o nosso processo, tá? Então, olhando para esse item aqui, a gente está colocando um pedido, tá? E eu quero trabalhar nesse pedido, eu quero que ele me diga a forma de pagamento. Eu quero que ele me diga, vamos lá, vou criar algumas informações adicionais aqui rapidamente, tá?